Olá pessoal, estamos novamente no programa Asaprev em Foco pela TV, pela querida TV Galega. O nosso entrevistado hoje é o Dr. Fábio Marques, da Associação Liderar. É um casal que atua fortemente junto a essa associação e ele vai nos contar tudo o que acontece, como é o trabalho deles. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Que bom, a gente também fica muito feliz, porque o doutor Fábio, né, Hildo, tem uma cabeça, hein? A gente precisa ouvi-lo. Tudo bem, seu Hildo? Tudo em paz. Está alegre hoje? Olá, tudo bem? Estamos novamente? Está alegre hoje, que bom, né? Então, Fábio, vamos falar um pouquinho então desse trabalho todo da associação, né, Liderare. Vocês estiveram na roda de conversa também lá na Asaprev, teve o lançamento do livro da senhora Inês Olê, né, Autossuperação na Terceira Idade. Muito interessante. Ela é a mãe da Simone, né, que é tua esposa, companheira, né, sim, tua esposa. E eles dois atuam nessa associação. Gente, é um trabalho, olha, de parabenizar. Então, doutor Fábio, o que acontece tudo nessa associação, esse trabalho todo? Esse trabalho ele tem o propósito de ajudar as pessoas a se conectarem com a sua essência, a sua singularidade. E a partir disso, elas terem acesso ao seu propósito de vida. A gente chama de propósito evolutivo. E esse propósito ajuda a pessoa a ter mais clareza do que ela veio fazer nessa vida. Como um amigo nosso fala, a gente não veio aqui para ficar tomando sorvete, né? Só, né? Também dá para ir dar um sorvetinho e tudo mais, mas o que vai gerar uma pacificação íntima, um senso de satisfação, é estar realizando aquilo que a gente de fato veio fazer aqui. Então a gente parte da premissa de que a gente está numa missão nessa vida. Às vezes a gente não tem muita lucidez em relação a isso, mas intuitivamente a gente tem alguns nortes daquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve deixar de fazer. Interessante. E é interessante que, fazendo até uma correlação com a minha área profissional, né, com a medicina, a gente observa que pessoas que estão desalinhadas desse propósito evolutivo, elas acabam adoecendo. Adoecendo. Poxa, elas acabam adoecendo. E elas adoecem de várias formas. Uma forma comum de ter é processo depressivo. A pessoa fica desalinhada. Se torna depressiva. E os motivos são diversos pelo qual a pessoa não se alinha ao seu propósito, né? Mas um motivo muito comum é o medo. Medo de ser quem ela é de fato. Com certeza, o medo, né? Ela tem medo de ser quem ela é, medo do que os outros vão pensar dela se ela falar o que ela realmente pensa. Às vezes ela tem umas ideias inovadoras e aquele meio onde ela nasceu não está preparado em tese para lidar com aquelas ideias, ou pelo menos ela acha isso. Interessante, né? Às vezes ela não tem... E aí, pelo fato dela não assumir isso, ela acaba se desalinhando em relação ao que ela de fato veio fazer. E isso vai dando um vazio, que a gente chama de vazio existencial. É mesmo, né? Agora estão lembrando assim que tem pessoas, já convidei várias pessoas para virem aqui no programa, e eu vejo assim que quem sabe mais adiante, num outro momento e tal, mas eu vejo que isso às vezes é, né, uma maneira de se desculpar, porque elas têm o medo, né, do que os outros vão falar. Será que ela vai dizer aquilo que eles querem ouvir? E assim vai, né? A gente, enquanto ser gregários, né, o homem ele precisa, historicamente, estar dentro de grupos. É uma necessidade nossa, né? Então a gente tende a se sentir inseguro se a gente não estiver pertencendo a grupos. Ai, beleza. Olha só, gente, pertencer a grupos. É uma necessidade lá de trás, né, dos nossos antepassados. Então a pessoa que não pertencia a um grupo, por exemplo, ela estava na floresta, numa savana africana, ela estava em risco. Ela precisava estar inserida, o grupo oferecia proteção. Então, intuitivamente, as pessoas tendem a procurar pertencimento a grupos.
E aí tem todo um receio de ser excluída, às vezes, desses grupos. Só que o que a gente observa é que se a pessoa ela é pautada pelo medo, ela deixa de falar aquilo que ela precisa falar, ela trazer a inovação que ela precisa trazer, por mais que isso em alguns momentos possa ser incompreendido pelo grupo onde ela se insere. E aí entra essa outra vertente que a gente tem dentro da instituição, que é a Liderare, né? Que é trabalhar o processo do empreendedorismo evolutivo, que é ajudar a pessoa a dar vazão a esse propósito, empreender desde o terceiro setor, a empreender no próprio negócio, levando em consideração esse propósito. E isso transcende muito aquela questão de empreender basicamente apenas pela questão do dinheiro ou só para obter lucro, mas sim no sentido de fazer aquilo que ela gosta, que faz sentido para ela, mas até do que gosta, mas o que faz sentido para ela e que ela sente satisfação em fazer. E ao sentir satisfação em fazer, ela vai fazer bem isso daí. E aí a gente trabalha com uma série de técnicas para a pessoa conseguir se conectar com essa sua essência e a partir dali ela ter mais clareza em relação a esse propósito e com isso conseguir materializar essas questões na vida, né, pessoal dela. E o resultado disso é que a pessoa tende a ser mais feliz, mais realizada, né, por estar alinhada com aquilo que ela de fato veio fazer. Então, em linhas gerais, é isso que a gente, de certa forma, ajuda dentro do empreendedorismo evolutivo, né? Mas veja que tem uma diferença entre seguir a manada, né? A pessoa não está seguindo a manada, ela está seguindo a bússola intraconsciencial, que a gente chama. É a bússola íntima que norteia o caminho que ela precisa seguir. E a gente parte da premissa de que no fundo as pessoas sabem isso. Mas para ouvir essa bússola, a gente precisa silenciar o ambiente externo. A gente precisa diminuir as interferências externas para poder ouvir aquela vozinha lá de dentro. Lá de dentro, olha só. Interferências externas, olha só. As expectativas das pessoas sobre nós. Quantas expectativas não são geradas dos pais em relação aos filhos, né? Dos filhos em relação aos seus filhos, dos irmãos em relação aos outros irmãos, dos amigos, né? Então, isso tem uma série de expectativas. E aí, voltando a essa questão gregária de pertencimento ao grupo, a tendência, às vezes, das pessoas é tentarem atender a essas expectativas que as pessoas têm sobre elas. E aí, com isso, às vezes, elas acabam optando em fazer o que os outros querem que ela faça, ao invés de fazer aquilo que realmente faz sentido para ela. É mesmo, veja bem. Interessante, hein? Por isso que a gente está sempre no meio de grupos, né? Analisando o que o doutor Fábio está falando, eu estou lembrando que a gente viveu a nossa vida sempre em grupos. Em grupos, né? Nós participamos sempre com vários grupos. E é muito bom. Isso. E realmente acrescenta muito. É muito bom. Isso acrescenta a nossa vida. Agora, conhecimento. Isso. Agora, tem uma outra reflexão em relação a isso, que é o sentido de avaliar a qualidade da sua participação nos grupos. Ah, sim. Tem um filme muito legal que é A Felicidade Não Se Compra. E nesse filme, sem dar spoiler aqui, é um filme antigo, um filme clássico, né? Não sei se vocês lembram desse filme. Esse filme ele traz a clareza do impacto daquilo que a gente deixa de fazer. Fica curiosidade aí para o pessoal puder assistir. Esse é um filme muito rico, porque quando a gente traz para um grupo aquilo que a gente realmente precisa fazer, isso gera um impacto, que pode ser positivo, né? A ideia aqui é trazer um impacto positivo. Mas quando a pessoa ela não traz isso, é muito difícil avaliar o impacto daquilo que você deixa de fazer. Uma coisa é a gente saber, o impacto, a consequência de uma atuação que a gente tem em algo. Agora, como é que a gente mede o impacto da não atuação? De não fazer. De não fazer. Então no filme ele rebobina a fita e mostra como seria a realidade se ele tivesse optado por outro caminho. Muito legal, traz umas reflexões interessantes. Porque quantas pessoas causam impacto por não fazer, né? Sabe aquela parte assim que a pessoa fica muito na sua e não acaba fazendo nada, né? Esquece do mundo, Daí também ela causa impacto, que é o impacto, penso eu, negativo, né? Claro. Ela deixa de fazer, né? Deixa de fazer.
É isso mesmo. Eu não me considero desse impacto, não. Eu já sou aquela que gosta mesmo de opinar, de tentar fazer as pessoas, ai, será que dá, será que não dá? Eu já tenho outra... Tu és metida. Se a palavra é metida, não sei, mas eu vou avante. Eu não gosto daquele marasmo, né? De fazer sempre da mesma maneira. Não, vamos mudar um pouquinho, né? É que você tem uma vocação mais empreendedora, né? Isso é mesmo. Eu lembro, assim, quando eu atuava muito fortemente, né, dentro de uma associação, né, das micro e pequenas empresas, daí as pessoas diziam assim, meu Deus, Suzete, tu vais fazer isso, mas tu é empreendedora. Então, por isso que eu digo assim, estou sempre pensando em inovar, em fazer a coisa, né, mais produtiva. Eu sempre penso assim mesmo. E aí, quando a gente fala do empreendedorismo evolutivo, a gente, nessa instituição, a gente fala que ele tem basicamente 3 pilares. 3 pontos chaves que sustentam o empreendimento enquanto evolutivo. E aí, quais são, né? Que a gente se debruçou lá com os pesquisadores e a gente tem bastante debate em relação a isso. Que aí a gente coloca eles, inclusive, numa ordem sequencial. O primeiro é o propósito, a qualificação desse propósito. Mas não basta ter um propósito que seja evolutivo se os meios de alcançá-lo não são corretos. Então, o segundo ponto seriam os meios que a gente chama de cosmoéticos. Eles estão alinhados a uma ética maior, uma ética cósmica. Né? Interessante. E o terceiro é avaliar os resultados interassistenciais dessa atuação. Os resultados desse empreendedorismo. Quais são? Porque às vezes a gente mede o resultado só pelo lucro que o negócio gera. Mas os resultados reais, eles são muito além disso. Porque está tudo certo em ter lucro, está tudo certo. Mas o problema é o lucro antiético. O problema, por exemplo, uma empresa que gera resultado, mas ela gera resultado atrapalhando, com um monte de colaborador adoecendo. Exato. Nossa, quanta coisa boa. Nós vamos dar uma paradinha, a gente já volta para o segundo bloco.